O Parque Nacional White Sands, no sul do Novo México, atrai muitas pessoas com suas infinitas dunas cor de giz. Os turistas deixam suas pegadas para trás. Algumas delas, embora pareçam nítidas e novas, são um pouco mais antigas que outras. Tem entre 21 mil e 23 mil anos, para ser mais preciso. Os cientistas encontraram cerca de 60 pegadas fossilizadas em camadas do solo de gesso. Elas são a evidência mais antiga da presença humana na América do Norte. Houve um debate de quase um século sobre quando os primeiros humanos povoaram esta área. A maioria dos pesquisadores acreditava que isso não tinha sido antes de 13 mil anos atrás. Os vestígios recém-descobertos não apenas provam que são de vários milhares de anos antes, mas também nos dizem quais desafios os humanos antigos tiveram que superar. As primeiras pessoas podem ter chegado ali quando existiam as geleiras da Era do Gelo. Naquela época, a região era mais úmida e coberta de gramíneas. Parecia mais com as atuais pradarias do meio-oeste do que com os desertos do Novo México. Os mamutes viviam nas margens lamacentas de lagos rasos que mudavam de tamanho com as estações. Esses animais não eram os únicos gigantes por lá. No início da década de 1930, um inspetor de controle de animais encontrou uma pegada grande que, segundo ele, pertencia ao mítico pé grande. Descobriu-se que era de uma preguiça gigante. Desde aquele caso, os pesquisadores conseguiram achar milhares de rastros no Parque Nacional. Eles provam que os humanos antigos viveram ao lado dessas preguiças e mamutes gigantes na Era do Gelo. À medida que as temperaturas na região subiam, a chuva e a neve derretida traziam gesso das montanhas circundantes. O antigo Lago Otero, o centro da vida, secou há cerca de 10 mil anos. Cristais de selenita se formaram em seu lugar. Ventos fortes quebraram esses cristais e os levaram para o leste. A areia de gesso ainda é formada aqui de maneira semelhante. Os ventos expõem algumas das pegadas deixadas neste terreno. Isso é possível ver as outras com um olho treinado, pois estão escondidas cobertas pela areia. Em 2018, os pesquisadores descobriram o que pensavam ser as pegadas de uma mulher. Elas percorrem quase 1 quilômetro, com algumas menores, de sua prole, aparecendo ocasionalmente ao lado delas. Analisar esses rastros pode dizer muito sobre o estilo de vida da pessoa que a deixou. É realmente complicado estabelecer o período exato em que os vestígios foram deixados em White Sands. Mesmo rastros encontrados próximos uns dos outros podem ser de períodos com milhares de anos de diferença devido ao tipo de terreno. Para chegar à data correta, os pesquisadores procuram camadas de sementes que possam passar por um tipo especial de análise de amostras pré-históricas abaixo e acima das camadas das pegadas. Durante anos, eles não conseguiram descobrir um local com ambas sementes e pegadas. Então, finalmente fizeram um grande achado. Uma equipe de arqueólogos, geólogos, um geofísico e um cientista de dados chegou ao lugar para estudar a área do tamanho de meia quadra de basquete. Com base na estatura e na velocidade de caminhada, a maioria das pegadas encontradas mais recentemente provavelmente pertencia a adolescentes e seus irmãos e irmãs mais novos. Pode ter havido uma divisão do trabalho na comunidade antiga, onde os adultos se ocupavam de tarefas mais habilidosas e os adolescentes eram responsáveis por buscar e carregar. Depois que a camada de gelo recuou do continente norte-americano e as pastagens secaram, o povo arcaico foi para lá há cerca de 4 mil anos, e deu seus primeiros passos na agricultura. Eles cuidavam das plantas silvestres que cresciam na área para aumentar a renda. Viviam em pequenas aldeias e deixaram para trás montes de lareiras ou fogueiras pré-históricas. Então, o povo Mogolon se estabeleceu. Eles faziam cerâmica, cultivavam e viviam em casas permanentes. Mais de 700 anos atrás, os Apaches chegaram perseguindo rebanhos de bisões. Eles construíam casas temporárias, pois eram nômades e não se prendiam a um lugar. Em 2019, os arqueólogos acharam evidências de que as pessoas viviam na atual Golden, no Colorado, vários milhares de anos antes do que pensavam originalmente. O sítio pré-histórico recebeu o nome de Montanha Mágica, em homenagem a um parque de diversões ao qual este território pertencia quando as escavações começaram na década de 1950. Os arqueólogos sabiam que este era um ótimo local para os caçadores-coletores nômades sobreviverem no inverno. Eles tinham acesso à água e o ponto não era muito baixo nem muito alto para que seus animais pudessem passear. Após cavar 2 metros de profundidade, a equipe encontrou uma área de solo do tamanho de um para-brisa.
Havia ossos de animais e algumas pedras lascadas para a produção de ferramentas. Usando o mesmo método de determinação da data do solo de White Sands, os arqueólogos estabeleceram que tinha 9.000 anos. Eles ficaram felizes com a descoberta, pois é muito raro achar algo assim após milhares de anos de erosão e inundações por movimentação de terra. Nossos antigos parentes humanos mais próximos, os Neandertais, que viveram entre cerca de 130.000 e 40.000 anos atrás, eram avançados o suficiente para criar algo que se parecia muito com um edifício residencial. Os restos desse complexo estão localizados em uma alta península com um rochedo de calcário chamado de Rocha de Gibraltar. O primeiro crânio feminino foi descoberto ali em 1848, durante as operações de mineração. Por muitos anos, os cientistas estudaram o local e encontraram vestígios da vida dos Neandertais. Eles acharam ferramentas antigas nas cavernas e ossos de animais. Havia 4 cavernas dentro de uma rocha, quase como apartamentos em um complexo residencial. Parece que os Neandertais viviam ao lado de seus vizinhos e se ajudavam a caçar e pescar. Eles faziam enfeites de penas e pintavam desenhos abstratos nas paredes. Esses desenhos e outros vestígios desse período ajudam os cientistas a estudar detalhadamente a vida dos Neandertais. No final de 2021, os arqueólogos encontraram uma lacuna dentro de uma das cavernas que levava a um túnel desconhecido. Eles rastejaram por este buraco e abriram um novo espaço sob o teto. Descobriu-se que este lugar está fechado para o mundo exterior há mais de 40.000 anos. E parece que foi um dos apartamentos mais prestigiados de todo o complexo montanhoso. O espaço tem o teto alto com estalactites antigas. As cortinas de pedra em ruínas dividiam o apartamento em vários cômodos. Os cientistas também encontraram restos de animais antigos e arranhões nas paredes. Os Neandertais provavelmente nunca viveram ali, mas costumavam visitar este lugar. A julgar pelos antigos dados de pólen e restos de animais achados, os cientistas concluíram que os Neandertais visitavam florestas, savanas, salinas e matagais e tinham uma variedade de opções alimentares, e também costumavam caçar e pescar. As cavernas mostram que eles estavam mais próximos dos humanos do que dos macacos, e tinham seus próprios costumes e um modo de vida convencional. Embora os Neandertais fossem muito parecidos conosco, eram uma espécie distinta que se separou das linhagens humanas modernas há pelo menos 500.000 anos. Mas como viveram ao lado dos primeiros humanos modernos por pelo menos parte de sua existência, ainda podemos ter vestígios de Neandertais e outros humanos antigos, como os denisovanos, em nosso DNA. Nossos ancestrais, os Homo sapiens, foram os últimos membros sobreviventes de sua tribo, mas acasalaram-se com representantes do outro grupo. O produto disso é até um pequeno percentual do nosso genoma. Podemos ter algumas características neandertais em todo o corpo, desde o sistema imunológico até o cabelo e a pele. As pessoas cujos ancestrais vêm da Europa e da Ásia podem ter herdado cerca de 2% de DNA dos Neandertais. O DNA denisovano aparece apenas em pessoas com ancestrais da Ásia e pode representar até 5% de seu genoma. Os humanos antigos usaram outra caverna em Málaga, no sul da Espanha, em intervalos por 50.000 anos. Os pesquisadores encontraram uma quantidade impressionante de arte pré-histórica em suas paredes e catalogaram mais de 1.000 dessas obras. Parece que a caverna foi usada pela primeira vez pelos Neandertais há 65.000 anos e depois pelos humanos modernos para fazer arte. Os arqueólogos descobriram alguns fragmentos ósseos da era paleolítica. A caverna não deve ter sido usada por cerca de 7.000 anos até a chegada dos humanos modernos, que também não usavam o local para viver, mas para fazer arte nas paredes e provavelmente joias com conchas e dentes de animais.